Olá, eu sou a Rita Cachaço e este é o Reatravessar, um podcast sobre mudar de vida. Nesta nova temporada, quero levar-vos ainda mais longe neste tema da mudança. Vamos falar de mudanças de vida, de profissão, mudanças de alimentação, de hábitos e de formas de pensar. Todas as semanas, partilho contigo histórias de pessoas que escolheram reatravessar uma e outra vez, sempre em direção a uma vida melhor, mais verdadeira e mais alinhada com a sua essência. Convido-te a reatravessar connosco. Este episódio é patrocinado por A Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira. Olá, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast Reatravessar, hoje com o patrocínio de A Casa das Casas. A Casa das Casas é uma imobiliária de excelência no coração da Ericeira. Então, se estás à procura de casa nesta zona do país, não hesites e vai lá espreitar o site da Casa das Casas, porque vão ajudar-te com certeza a encontrares a casa certa para ti. E por falar em Ericeira, é mesmo daí que vem o meu convidado de hoje. Estou muito animada por o ter aqui, não só porque gosto muito de conversar com ele, mas porque também não vai ser uma estreia. Então, este meu convidado já foi ao Atravessar, que era a temporada 1 aqui do nosso podcast, mas tanto eu como aqui a minha audiência gostámos tanto de o ouvir, resolvemos convidá-lo outra vez e ele ainda bem que aceitou. Dou então as boas-vindas ao meu querido Zé Augusto. Muito obrigado. Obrigada. Viva. Olá, olá. É muito bom ter-te aqui, estou muito contente. Eu também estou muito contente e vamos tentar mudar um pouco a conversa para não ser a repetição, mas eu penso que nós nos chafamos bem com isso. Chafamos bem, claro que sim. Tu és um comunicador, hoje de manhã eu estava a vir para aqui e pensava, José é um comunicador, é daquelas pessoas que era deixá-lo lá a falar, eu quase nem faço nada, porque tu és tão bom comunicador e estás tão habituado que vai fluir aqui muito bem. Então vou só aqui dizer às pessoas que realmente, se quiserem saber um bocadinho mais da história de vida do Zé, que é bem interessante, vão ver então a temporada 1, porque nesse episódio gravámos tudo acerca do percurso, das mudanças que o Zé fez, e hoje vamos deixar assim a conversa fluir mais para outros sítios, mas se tu achares bem, Zé, eu começava aqui, para quem não te conhece ainda, só assim com umas pinceladas rápidas acerca de ti, de um tema muito específico, que é, eu lembro-me quando falámos, tu fizeste muita coisa na vida, eu acho isso muito interessante, passaste por várias profissões, lembro-me, restauração, a pastelaria, fizeste umas empadas super famosas, enfim, viajaste, foste para fora, tiveste assim muita experiência até chegares onde chegaste e se calhar começamos aí por esse tema que é, tu sentes que, isto também é uma dúvida até assim pessoal minha e que eu sinto, também queria ouvir-te sobre isso, tudo o que tu fizeste antes, de algum modo foi importante para aquilo que tu és hoje? Eu acredito que sim. Não especificamente tecnicamente, porque há coisas, mas até te posso contar, quando eu fui a primeira vez ao astrólogo, uma das minhas questões era exatamente o trabalho e a minha realização, porque eu tinha começado a trabalhar com 10 anos, já tinha 23 e ainda não me sentia minimamente realizado, porque, como sabes, a insatisfação também é uma mola para nos pôr em movimento, não é? Seja pela criatividade, pela consciência, é isto, vamos lá, seja pela insatisfação, ainda não é isto, senão estaríamos lá bem, não é? E uma das coisas que ele me disse, eu achei muito engraçado, embora não tente perceber logo, que ele disse-me assim, eu sei que tudo isto que lhe estou a dizer é muito vago, mas você vai chegar a uma altura na sua vida, quando encontrar o trabalho certo, você vai perceber que tudo o resto vai encaixar. E eu acho que tem tudo a ver. E por isso, hoje é uma questão que as pessoas colocam muito nas consultas. Qual é o meu propósito? Qual é a minha missão? Qual é o meu objetivo? Ora, eu costumo dizer que nós não temos que nos preocupar muito com qual é a missão. Primeiro porque se não sabemos qual é a missão, não temos missão nenhuma. Claro que temos. Então nós temos é que nos ocupar com aquilo que a vida nos vai pondo à frente. E às vezes, e por isso todos esses trabalhos eu penso que são importantes. No meu caso, acho que contribuíram sobretudo para a minha humildade. Ou seja, muito do que nós fazemos enquanto não chegamos à via certa, passa pelo nosso trabalho interior, pela nossa transformação. E por isso, quando nós saímos, eu costumo dizer que há duas maneiras básicas de mudar, ou pelas boas ou pelas más razões, não é? E que nunca devemos sair pelas más, devemos sempre sair pelas boas. Ora, isto é muito simples e muito vago. Então, as más razões quais são?
estou farto disto, não aguento mais, não me reconhecem, etc, etc, etc. Então, se eu saio pelas más razões, quer dizer que ainda não percebi o que é que tinha ali a aprender. Que numas pessoas será humildarem-se e baixarem a bola, outras será exatamente, ouça, você não me trata assim, isso depois claro, é caso a caso, não podemos tirar esse tipo de conclusões rápidas. E portanto, as boas razões são, eu saio porque eu tenho aquele projeto, porque eu tenho aquele novo emprego, porque eu tenho aquela nova situação algo para mais viver. Que já sei o que e aí, claro. Tudo bem, a gente já vai com essa segurança, quer dizer que esgotámos, que aprendemos. De qualquer modo, mesmo quando nós saímos precipitadamente, como sabes, a vida tem, eu costumo dizer que a vida tem duas qualidades extraordinárias que são verdade para todo o mundo. É cruel e implacável, não no sentido de nos querer mal ou de nos fazer mal, mas porque ela rege segundo leis absolutas, rigorosas. Leis morais, leis cósmicas, leis divinas. E, portanto, todas as causas vão ter uma consequência, todas as consequências tiveram uma causa. Claro, no sentido em que tudo o que nós emitimos, é uma lei, tudo o que nós emitimos para o universo, cada pensamento, cada sentimento, cada ação vai ter uma consequência. Exato. Nos vai ser devolvida no minuto seguinte, no ano seguinte, na encarnação seguinte. Por isso, então, mesmo que eu não conheça essas leis, mesmo que eu não goste delas, portanto, mesmo que eu não saiba porque é que aquilo veio ter comigo, há uma lei. Mas depois ela tem outra qualidade, é que é generosa e magnânima. No fundo é o amor que liga tudo na vida. Então, se eu não aprendi a lição ali e cometi um erro, ela vai-me dar mais uma oportunidade. Então, nas relações, não aprendeste com o Manuel, tens o José a seguir, não aprendeste com o José, tens o António, e assim sucessivamente. E nos empregos é a mesma coisa. E foi o que se passou comigo. Porque eu comecei a trabalhar realmente com 10 anos e já fazia as empadas vegetarianas e um dia tive uma zanga, digamos assim, lá com a patroa e vim-me embora. E, entretanto, foi muito interessante. Eu tinha tido um sonho premonitório com aquela pessoa, com aquela discussão, com aquele momento. E quando vinha a sair da porta, eu vinha a atravessar o portão, e de repente tive uma espécie de um insight, eu não sei explicar, foi como se em meia dúzia de segundos eu percebesse a minha vida para trás, no que diz respeito ao trabalho, e eu percebi que estava a fazer a mesma coisa. Uma espécie de um insight, de uma luz, de uma compreensão. Isso é muito bom. Não tem outra explicação. Sim. E eu de repente percebi, desculpem a falar mal, mas foi isso que me veio ao pensamento, porque às vezes falo comigo. E eu disse assim, não vais embora, cabrão. Muito bom. E eu voltei para trás, porque eu percebi, sabes, tu percebes com o corpo todo, percebes? Não tem uma explicação racional. Voltei para trás, vesti-me, e fui outra vez trabalhar. Ai, que giro! Porque era uma repetição de todos os trabalhos, eu saía sempre da mesma maneira, com aquele sentimento de revolta, de falta de reconhecimento e de não valorização. E então ali, quando saí, eu percebi também, ia para o trabalho, eu disse, o que é que eu vou para ali fazer? Eu já não tenho nada a fazer ali. Não tenho zangas com o patrão, não tinha zangas com os meus empregados, não tinha zangas com os meus colegas. E já tinha a astrologia. Então, e já tinha a astrologia, claro. E, portanto, quando saí, fui para a astrologia. E dei o tempo necessário que o patrão precisou para pegar outra vez conta do negócio para eu me vir embora. E a prova de que fiz bem é que até hoje nunca mais mudei. Exatamente. E podia não ter mudado e estar insatisfeito, não é o caso. Exatamente. Portanto, tu és astróloga há quantos anos já? 30 anos? Eu comecei a trabalhar profissionalmente, ou seja, desde que eu comecei a cobrar dinheiro às pessoas, é isso que eu chamo começar, em 1996. Ok. Portanto, há 27 anos. Exato, há 27 anos que és astrólogo, também és... E há 25 que fazia horóscopos, mas há 29 que faço horóscopos, mas... Ok. Mas aí começou mesmo a tua profissão, aí comecei a cobrar e tive que assumir. Claro, és também professor de astrologia, já eras professor de astrologia, estou aqui uma apresentação mais rápida, já eras professor de astrologia nessa escola, enfim, que é um ícone para todos nós, que é uma referência para todos nós em Portugal, que era o Kiran, não é? Já eras professor no curso do Kiran, que eu lembro-me porque foste meu professor do terceiro ano, salvo foi erro o segundo. É terceiro. Era o terceiro ano, portanto é... Eu nunca dei o segundo. Exato, dei vários, mas dei sempre o terceiro. Exato, e hoje em dia continuas também a dar cursos, continuas a formar também pessoas para serem astrólogos. Essa escola, astrólogos. o Kiran, foi uma escola fundada pela Maria Flávia de Monsaraz, com quem eu comecei a estudar astrologia, e depois fui lá professor durante muitos anos, até 2014, 2015, e
E a consulta dela também foi muito interessante, porque ela foi a primeira A consulta pessoa... que tu foste com ela. Sim, e ela disse-me, claro, que eu isso não passava pela cabeça, nem em sonhos, nem em imaginação. Aliás, eu saí da consulta a achar que esta deve querer vender uns cursos, porque era a última coisa que eu me via a fazer, era a ser astrólogo, nem a estudar astrologia. E ela, no final da consulta, ela disse-me diretamente, eu se fosse assim, ligava a ficha de vez e começava a estudar astrologia, porque você está-se a atrasar. Ai, que giro, pois estou mesmo a imaginar lá dizer isso, por Portanto, acaso. Estás a ver o estilo, que giro. E entretanto, sempre trabalhei no Quirón individualmente, na Ericeira, por todo o lado, e continuo a dar formação. Exato. Tenho vários grupos, uns mais presenciais, outros online. Okay. Neste momento tenho sensivelmente 110, 120 alunos. Maravilhoso. Mas divididos em vários grupos. Exato. Vários níveis, digamos assim. Sim, vários níveis. Sabes que, não sei se já alguma vez te contei isto, mas agora lembraste-me com essa história da Maria Flávia. Eu também fui a uma consulta contigo há muitos anos já, não foi esta agora, a outra. Era muito nova, ainda trabalhava eu na minha antiga vida, não é? Que era publicitária. E tu na altura disseste-me uma coisa que eu também não encaixei. Disseste-me, você sabe que você podia fazer... uma coisa destas como eu faço. Foi assim uma coisa vaga, não disseste astrologia, uma coisa destas como eu faço. E eu na altura fiquei, mas como assim? Eu estava mais ou menos recém-formada na minha licenciatura em comunicação, eu estava, sabes, queria estar a construir carreira naquela área e aquilo na altura não me fez sentido. É um tempo que não nos faz sentido. Mas é tão interessante, não é? Claro. Isso agora é, olha a minha vida, não é? Claro, quando eu digo muitas vezes a certas pessoas... um trabalho do meu género, porque eu não sei se é astrologia, não sei o que é, claro. Mas muitas vezes há ali uma tónica de comunicação, há uma tónica terapêutica, Exato. Há uma tónica de aconselhamento às outras pessoas, ou de professor, então, é isso. porque desde que eu não sou muito rigoroso em detalhes, tecnicamente não sou muito bom em detalhes, mas, e ensino isso aos meus alunos, ou seja, se nós indicarmos a direção, o detalhe tu vais vendo à medida que vais lá chegando. Claro. Não é? Se eu te indicar que o teu caminho é o norte, tu não vais para sul, não te vais perder. Portanto, à medida que a coisa vai acontecendo, a gente vai vendo. E depois vai fazendo sentido. Interessante, muito bom, muito bom. Olha, então vamos fazer aqui assim uma ponta, assim, pegando nisto tudo que estamos a falar, vamos fazer assim uma ponte para um tema que eu acho que é bastante interessante. E até podemos pegar nisto, estavas a dizer que há muitas pessoas que chegam até ti a querer saber qual é se esta é a sua missão ou o seu propósito. Não sei se concordas comigo, mas eu noto muito isso, agora muito mais do que há um tempo, não sei, acho que há muita gente a realmente a querer saber para onde é que vai, para onde é que é o norte, pegando. E não sei, pegando nisto e passando para aquilo que eu quero falar contigo hoje, que é os tempos em que vivemos, tu achas que as pessoas estão mais despertas ou há mais urgência, ou o que é que tu sentes? Assim, que tu já recebes pessoas há tanto tempo, és capaz de notar a diferença? Eu acho várias coisas. Por um lado, estamos realmente em tempos de mudança, não só civilizacional, como da ordem mundial e tudo isso. Ora, a maioria das pessoas, não todas, claro, mas a maioria das pessoas tem a sua vida muito assente no exterior. Seja no emprego, seja no trabalho, seja no estatuto social, no dinheiro, nas relações, mas muito no exterior. A maioria das pessoas não tem vida interior, não tem segurança interior. Então, nestes momentos de mudança, em que tudo muda, o exterior é o que muda logo automaticamente. E, portanto, elas sentem-se ameaçadas. Claro. E, portanto, seja pela sua própria inquietação interior, que isso sempre temos, seja pelo que vem a mudar, e quando a maioria das pessoas que vai a primeira vez ao astrólogo, não quem vai regularmente já sabe, mas quem vai muitas vezes a primeira vez, vai em momentos em que de repente, com aquilo que sabe, com aquilo que está habituado, com os valores que tem, não tem uma resposta automática à crise que a vida lhe está a colocar. Então vai à procura de uma coisa diferente. Pois. E eu noto é que sim, há essa inquietação porque tudo está a mudar, que tem a ver muito com estas mudanças todas que a gente vê no mundo e que astrologicamente nós vemos nestas mudanças do Plutão de signo e tudo isso, que podemos falar também um bocadinho, mas eu acho é que nestes processos de mudança, como hoje a comunicação também é muito mais fácil, há imensos podcasts, há imensos workshops, há imensos, qualquer pessoa que trabalhe nestas áreas como noutras todas tem os seus programas, tem as suas publicações nos Instagrams, etc. E então tudo isto também é mais divulgado
mas o essencial continua a ser igual. Ou seja, se tu continuas a procurar, as pessoas que continuam a procurar fora a satisfação, a resposta, claro que não vão encontrar, porque eles vão aplicar, ou seja, no fundo querem usar a astrologia ou os trabalhos de autodesenvolvimento pessoal, etc, etc, não como o autoconhecimento para se relacionarem melhor com a vida, mas para, lá está, se libertarem depressa demais do que, às vezes, o propósito é aguentar. Sei lá, imagina que eu sou pai ou mãe, tenho um bebê de 3 meses ou de 3 dias, o meu propósito é alimentá-lo e cuidar dele. Claro. Porque senão isto vai dar muito mau resultado. Não, e mesmo em trabalhos, o que estavas a dizer, desculpa interromper, mas mesmo em relação ao trabalho, às vezes o propósito não é tu deixares aquele trabalho rapidamente, como foi o teu caso, é tu perceberes o que é que está mais... É aprendermos ali. E aí tudo bem. Portanto, agora, há realmente uma grande transformação social, coletiva. Só para teres noção, o Plutão muda-se de signo de 250 em 250 anos, portanto ele está a entrar em Aquário, agora voltou, e isso eu noto realmente o movimento, por exemplo, as pessoas que foram ainda só o ano passado e já estão a voltar à consulta, porque bastou o Plutão agora voltar outra vez a Capricórnio para limpar mais uns restinhos, para trazer mais umas coisas do passado, e as pessoas ficam outra vez à nora. Para quem não percebe, deixa-me só fazer aqui um ligeiro enquadramento. Portanto, Plutão é um planeta, não é, que faz um movimento pelas várias constelações, pelos vários signos, e é um planeta, não é, que tem muito impacto socialmente. Não vamos assim explorar muito, mas só para as pessoas terem uma noção, e ele ficou os tais 250 anos num signo e agora vai mudar para outro signo. Mas às vezes volta um bocadinho atrás, não é? Pronto, não querendo entrar aqui em termos muito técnicos, volta um bocadinho atrás ao signo anterior, antes de fazer o seu avanço direto para a frente. A partir de 2024. E aí tu estás a dizer que sentes que ele voltar a Capricórnio porque as pessoas estão muito condicionadas pelo exterior. Eu apanho ainda muitas pessoas na consulta que acreditam mesmo que a vida difícil que têm é derivada à sociedade, que os problemas que têm é derivado aos governos, que a situação que, por exemplo, uma pergunta, ainda hoje me estava a interrogar sobre isso, estava a pensar na nossa conversa e veio-me isto à ideia, porque recebi umas mensagens dos clientes, desculpe, esqueci de perguntar da saúde. Exato. E eu noto que as pessoas veem a saúde como uma coisa que lhes acontece, está ali nos astros e que lhes vai acontecer. Ou seja, como se fossem vítimas daquilo. Não veem a saúde, como tudo o resto, como um equilíbrio e desequilíbrio do nosso corpo, um equilíbrio e desequilíbrio das nossas emoções, um equilíbrio e desequilíbrio das nossas ideias, algo que a gente tem que passar, ou algo que temos que purificar, ou algo que temos que melhorar ou mudar nos nossos hábitos de vida. Claro que há doenças que não se resolvem só porque eu percebo não sei o quê, porque têm uma função mais kármica, mais crónica, não é? Mas isso é um bocadinho aplicado a tudo. E nas relações igual. As pessoas acreditam que se encontrassem a pessoa certa, aquilo corria bem. Não percebem que todas as pessoas são certas. Exato. Para aquele momento, para aquela prova, para aquela aprendizagem, para aquela partilha, para aquilo que for. Portanto, então, no fundo, o meu trabalho hoje em dia é muito esse de diariamente tentares tirar a pessoa daquele problema e da maneira como ela o vê e abrir um pouco o horizonte, e a pessoa faz o contrário. Não é? E curiosidade, às vezes sentes resistência ou não? Há algumas pessoas que têm resistência a isso, ou seja, querem manter-se mesmo no lugar. Vou contar porque espero que as pessoas não conheçam e também não é nada de mal. Por exemplo, ontem atendi uma senhora online e entrei a matar. Portanto, entrei um bocadinho... porque eu tento sintetizar tudo numa hora e meia. Tu és muito prático. E, portanto, eu tenho mandado algumas pessoas lá mas e às vezes não, é muito prático, é muito bem. Às vezes aquilo não... Pronto. E então eu disse, olha, desde há 2, 3 anos, a pessoa está realmente num processo muito grande de mudança, desde há 2, 3 anos atrás, você entrou aqui num período um bocadinho mais conturbado, de limitação, de condicionamento e tal, e a pessoa reagiu logo mal mesmo, de resistência, tipo, não, com aquela preocupação, está tudo bem. Pronto, eu disse, olha, então vamos ver a hora, porque se calhar isto está errado. Pois. Pode não estar. Mas lá continuámos com a conversa, lá nos fomos adaptando à linguagem um do outro. Quando cheguei a meio da consulta, há 2 anos, não se despediu, mas reduziu o trabalho de 100% para umas horinhas por semana. Teve um acidente gravíssimo que ainda hoje tem condicionamentos na coluna e não estava, sabes? A ver, claro. Mas é que as pessoas às vezes parece que ficam mesmo... é quase um bloqueio a verem a sua própria vida, não é? Eu digo isto, falo por mim também. As pessoas às vezes preferem sofrer a perder a razão. Como criaram
uma narrativa, digamos, da sua vida. Portanto, como lhe pões em causa aquela narrativa, algumas, mas são poucas. Até porque a gente percebe logo. Eu hoje não crio esse tipo de tensões, porque se a pessoa tiver mesmo a resistir, não adianta, eu não faço, desligo. É porque não é o momento, manda a pessoa embora, não vale a pena. Claro, e se calhar imagina passado 5 ou 10 anos, ela olha para trás, não é? E pensa, olha, realmente isto... Às vezes há essa coisa dos momentos, não é? De nós termos capacidade ou não de perceber no momento o que nos está a ser dito. E por isso eu digo, como lhe disse a ela, digo, olha, mas está feliz com isso, continuo, portanto não somos nós. Estava tudo bem no trabalho, estava tudo bem na relação, se está tudo bem, a gente não vai estragar. Sim. Então o que é que tem-me a dizer mais? Não tenho a dizer mais nada. Faça-me você pergunta. Claro que depois chegámos à conclusão que o marido era tão ausente como o pai, que é tudo igual, claro, mas é tudo igual, às vezes é uma questão de linguagem. Sim, eu até me tu estás a dizer isso, eu estou-me a reconhecer perfeitamente na última consulta que fiz contigo, tu dizes-me uma coisa, eu não, agora, mas e agora? Claro. Tipo, ok. Porque no fundo, sem querer estar a armar-me em bom ou a astrologia que resolve tudo, não é nada disso, mas a verdade, nós podemos não ver com detalhe, muito menos os acontecimentos, mas a gente vê para trás e vê para a frente. Exatamente. E a pessoa está naquele sítio onde está. Exato, seja com a consciência, seja com os acontecimentos, seja com as expectativas e com os desejos que tem. Sim. E nós vamos um bocadinho à frente, ou para trás, conforme a gente quiser. Exatamente. E portanto, a pessoa não tem que estar a captar tudo o que a gente diz. Exato. É fascinante, realmente a astrologia é mesmo, pronto, e as pessoas aqui sabem porque eu faço sempre questão de trazer sempre pessoas que falem deste tema, porque é fascinante, é mesmo uma ferramenta muito útil e muito útil agora para os tempos que vivemos. Então Zé, fala-me aqui dos tempos que nós estamos a viver. Os tempos são realmente muito transformadores, muito desafiantes. Vou-te só dar um exemplo prático que toda a gente vai reconhecer facilmente. O Plutão entrou em Aquário, agora este primeiro toque, só entre março e junho, entre o 11 de junho de 2023. E agora voltou para trás e vai outra vez entrar em Capricórnio. Portanto, entre março e junho ele entrou em Aquário. E eu já nas palestras que tenho dado e na palestra que fiz de previsão para o ano de 2023, uma coisa que eu disse às pessoas foi, porque eu não sei o que é que vai acontecer, eu sei é que o Plutão vai mudar toda a ordem mundial, tudo o que tem a ver com as tecnologias, com a informação, ou seja, tudo o que tem a ver com redes humanas, sociais, tecnológicas, de informação, etc. Isso é óbvio. Mas não sei concretamente o que é. Claro. Então disse, olha, estejam atentos e vejam o que é que vai acontecer de novo, de diferente, entre março e junho de 2023. Porquê? Porque isso vai nos dar a tónica de como vão ser os próximos 20 anos, os próximos 30 anos, os anos em que o Plutão vai estar em Aquário. Exato. Nunca se ouviu, claro que a inteligência artificial já vem desde os anos 60, em última análise, mas nunca ouviste certamente falar tanto de inteligência artificial como nestes 3 meses. Tens toda a razão. Seja com os medos, seja com as novas possibilidades, etc. Ok. Todos nós temos crises na vida e mudanças sempre. Mas, no fundo, eu acho muito interessante o teu podcast, o teu programa, até logo pelo título, porque atravessar pressupõe sempre, uma coisa é o caminhar, não é? E na vida estamos sempre a andar. Exato. Quando tu chamas atravessar, eu pressuponho que é exatamente atravessar um rio, atravessar uma ponte, atravessar uma crise, atravessar um momento, lá está, em que eu já não posso voltar para trás, exatamente. Seja porque aquilo já não existe, seja porque já não funciona para mim, e ainda não cheguei onde tenho que chegar. Estás ali naquele meio da ponte, sim. No fundo, o atravessar, ou a crise é isso, certo? Exato. Ou como eu cito sempre o professor Manel Sérgio, que era um filósofo e que foi muito importante para muitos desportistas e chegou a ser deputado, e uma vez vi uma entrevista com ele na televisão em que ele dizia que uma crise é um momento em que uma coisa deixa de ser o que é para passar a ser outra. E eu achei aquilo tão simples e ao mesmo tempo tão profundo. Pronto. E então, as crises requerem sempre uma generalidade como aquela que eu te dei de sairmos, que eu aconselho sempre às pessoas, saia pelas boas razões e não pelas más, a não ser que aquilo ponha em causa a minha sobrevivência ou a minha saúde, mas aí tudo bem, é melhor ir para o nada do que estar a aguentar aquilo. Mas, por exemplo, o astrólogo tem ferramentas que nos, por exemplo, vou-te dar 3 tónicas diferentes que as crises podem ter.
a crise é crise, os momentos de mudança de vida nos relacionamentos, mudanças de paradigma, nos trabalhos familiares, relacionais, tudo. Saúde, há questões de saúde que nos ameaçam, há outras que só nos dão chatice, enfim. Mas sempre que nós somos confrontados com trânsitos é como nós chamamos à influência que o planeta num determinado momento está a fazer sobre a nossa vida, sobre o nosso horóscopo natal, portanto sobre a nossa vida. Então, sempre que nós temos trânsitos de Urano, Neptuno ou Plutão, que são planetas transpessoais, ou seja, são planetas coletivos, são planetas a que o Rudyard chamava os mensageiros da galáctica, ou seja, são coisas que mais importante do que aquilo que nós fazemos é como lidamos com aquilo que não podemos mudar. Certo. Como certo. uma guerra, como etc. Então, há coisas muito simples que orientam o astral. Por exemplo, imagina que tu estás com um trânsito de Plutão. Então, estes trânsitos, seja de Urano, Neptuno e Plutão, dos planetas transpessoais, o Plutão demora os tais 250 anos a dar uma volta ao zodíaco. Chegar ao mesmo signo. O Neptuno demora 164, o Urano 84, que é mais ou menos a duração de uma vida humana, portanto, por aí dá para perceber a importância. Então, sempre que nós temos um trânsito desses planetas, a um planeta nosso pessoal, ao Sol, à Lua, ao Mercúrio, à Vênus, ao regente do ascendente, enfim, a um ponto importante do mapa, então há sempre regras básicas que nós ensinamos os outros astrólogos a interpretarem os trânsitos e que usamos na prática, não é? Que é, se é um trânsito de Plutão, tu tens que colaborar com o inevitável. Quanto mais resistência crias àquele trânsito, àquele acontecimento, nós vemos no trânsito, mas na vida as pessoas sentem no acontecimento, mais vais ser destruído, mais vais intensificar. Okay? O trânsito de Plutão terá-nos sempre intensidade, medo, e obriga-nos sempre a ir descobrir algo mais profundo que estava escondido para vir à superfície e limpar. Para purgar, para alquimizar. Quando nós perdemos o medo e abrimos mão daquela relação, daquele emprego, do que for que estejamos a sentir ameaçados, curiosamente, a vida não nos destrói, aquilo desaparece e aquilo que nós achávamos que não podíamos viver sem, desapareceu e a vida põe-nos o presentinho na mão dela. Se calhar é uma relação melhor ainda que a outra, se calhar é um trabalho ainda melhor, se calhar é uma forma diferente de viver. Exato. Portanto, o que é importante com trânsitos de Plutão é não ter medo, embora a gente tenha sempre, nem ir de peito aberto às balas, porque o Plutão muitas vezes dá-nos uma falsa sensação de poder. Okay. Eu agora posso, eu agora vou, pronto. Portanto, nem ter medo, nem ir de peito aberto às balas, porque a vida tira-nos o tapete na etapa seguinte. Se nós perdermos o medo e deixarmos fluir e não criarmos resistência, só o mínimo indispensável sem medo, o que vem a seguir é sempre melhor. Okay. E portanto estamos todos de algum modo a todos temos ao longo da vida trânsitos de Plutão. Mas este trânsito que tu estavas a falar, portanto da entrada em Aquário... Vai afetar toda a sociedade, uns de uma maneira e outros de outra. Okay. Por exemplo, no meu caso pessoal, se eu tenho o Sol no grau 1 de Touro, que é o meu caso, então, quando o Plutão chegar ao grau 1 do Aquário, ele vai-me fazer uma quadratura. Então isso vai ser expresso na minha vida concreta. Sim. Mas aí depois tu vês a casa onde está a passar, o resto do mapa. Claro. Isto é uma generalidade. Claro. E em termos... Repara, caíram as Torres Gêmeas em 2001. Acho eu que foi em 2001. Para quem estava no edifício, desaparece. E se calhar outros perderam umas ações, outros perderam um familiar, e se calhar outros, olha, no mínimo temos mais chatices nos aeroportos agora. Pois. Portanto, não é a mesma coisa. Para a guerra da Ucrânia, está a afetar, claro que os ucranianos que estão lá levam com as bombas em cima ou saem de casa, etc. Os outros, se calhar, são afetados um bocadinho na economia. Portanto, o que é importante é a gente perceber o todo, o vasto, mas ao mesmo tempo percebermos que só podemos agir no imediato, no que está perto e sobretudo em nós, claro. Exatamente. Claro. Que é o mais óbvio e que as pessoas têm dificuldade em compreender. Porque, por exemplo, este vai trazer então ou seja, esta entrada deste exemplo, não é, do Plutão em Aquário, vai trazer transformações para todos nós a nível social, mas cada um de nós terá que lidar com os seus desafios pessoais. E mais forte ou mais devagar. Claro. Por exemplo, no meu caso, eu fiz 2 previsões para mim próprio, porque percebi que ele ia chegar.
Ele chegou agora ao grau 0, eu já senti, já deu um toque. Há um grau. Então o que é que isto quer dizer? Que eu, no meu caso pessoal, tenho o Sol em Touro na casa 12. Então um Sol em Touro na casa 12, o que é que quer? O que é que gosta? Como é que se sente bem? Sozinho, sossegado, em paz. No sítio sabes, bonito. a astrologia, de sabes? preferência no sítio bonito. E que não me chateia, confortável. Pronto. Como agora estou em frente ao mar, está ótimo. Ora, o Plutão passa-me da casa 10, faz uma quadratura ao meu Sol, obriga aquele Sol a ir do Touro para o Aquário, da 12 para a 10. Ou seja, tira-te o conforto para te expor perante o mundo, perante o público, perante o trabalho, perante as circunstâncias. Pronto. E repara, do Aquário, eu sei-me aperceber, eu fazia 3, 4, 5 consultas online por ano. Estou a fazer 40%, 50%. Isto é Plutão em Aquário, quadratura ao meu Sol. Ok, essa expansão do tanto, online. Repara, quase todos os amigos ou as pessoas que trabalham nestas áreas ou que fazem este tipo de programas me têm convidado para ir. Isto é internet, isto é comunicação. Os próprios cursos, que eu ainda sou daqueles que faço os cursos com um papelinho no quadro e a apontar e a desenhar no quadro. De repente, a maioria dos meus cursos estão gravados em vídeo, são passados online. Repara, a tal história do bom e do mau. Não é mau, mas é desconfortável para mim. Mas como é o que a vida está a pedir, é o que está a atualizar, é o que vem, se eu aderir, aquilo acaba por ser bom para mim. Certo. Porque a verdade é que eu acabo por chegar a mais pessoas, a mensagem acaba por chegar a mais pessoas, e as pessoas que são tocadas por essa palavra, ou por essa visão, ou por esse vídeo, ou por essa aula, nada as impede, se puderem, de me verem ou de falarem comigo pessoalmente. Agora, não posso negar que é mais confortável o toque, o contacto físico, o apertar a mão à pessoa quando me visita, ou dar um beijinho no fim, mas é o que temos. É o que temos, exato. Se calhar se aquela pessoa, ou seja, começo também a beneficiar do lado positivo. Isto é um exemplo. Se tiveres, por exemplo, um trânsito de Neptuno, também é transpessoal, portanto também tens que mudar a tua vida, também tens que aderir, mas a forma é que é diferente. Enquanto o Plutão entra com violência e dá um sentimento de ameaça e põe tudo em convulsão, há sempre um lado passional de violência, de transformação, de morte e de regeneração, o Neptuno entra em doce, é insidioso, promete-te, cria-te ilusões, desilude-te. E, portanto, requer aceitação, rendição também. A pessoa fica normalmente mais desvitalizada, enquanto que um Plutão pode estar a fazer o maior dos disparates, mas tens energia, tens pica, tens força para lutar. O Neptuno fragilizas-te, sentes a tua energia a esvair, ou aquela pessoa a desaparecer, ou não sabes o que é que se passa ali. Então, o método, a forma de lidar com essa crise é que é diferente. A crise é sempre a mesma, é elevarmos o nosso nível de consciência e deixarmos o nosso ego, o nosso apego, os nossos desejos, mas aquela forma. Mas se for com Neptuno, então temos que aceitar e nos render e ao mesmo tempo estar atentos e vigilantes. Senão, quando dás conta, foste parar não sei aonde, ou morreste e não sabes de quê. Estás a ver? Por exemplo, eu dou muito esta imagem dos trânsitos de Neptuno ou do nevoeiro. Pois deste-me esse ou, exemplo, por exemplo, estou-me a lembrar perfeitamente. No mar alto, imagina, estás no mar alto, um trânsito de Neptuno, estás no mar alto, qual é a nossa tendência? É nadar e começar a gritar, a ver se aparece um barco ou se descobrimos terra. E vais morrer afogada porque vais cansar ao fim de 10 minutos ou meia hora, consoante a tua resistência. Nestes momentos em que, repara, não temos direção, não sabemos onde é a terra, a única coisa correta a fazer é o quê? Boiar. Lá está, deixar. Deixaste levar, claro. E estar atento. Para ver se passa um barco ao fundo, se há ali uma ilha zeca qualquer. Pois. E aí já te podes direcionar. Porque aí vais fazer um esforço para resolver, ou para ver se o barco te vê, ou para ver se consegues chegar à terra. Faz sentido. Estás a perceber? E não sou só eu, a maioria dos astrólogos fala muito através de uma linguagem simbólica, muito através de imagens, porque às vezes é mais fácil ir. Claro, se tu estás a sentir isto no trabalho, se estás a sentir que aquilo se está a dissolver fisicamente, tu adaptas logo aquela linguagem ao teu caso. Claro. Se for um trânsito de Urano... São os 3 grandes que falaste, são os tais 3 transpessoais. Se tens um trânsito de Urano, então é diferente. Ele traz-te excitação,
traz-te pica, traz-te adrenalina, traz-te rupturas. Com as coisas mal resolvidas. É a tal falta de ar, dá excitação, mas depois, e, portanto, a pessoa o que é que tem? Também não criar resistência e tem que aderir, tem que arriscar, tem que se deixar ir, sem saber onde é que vai parar. Portanto, é uma coisa mais do... O pelotão tem muito a ver com o magma da Terra, com os vulcões, sabes? A gente sente aquilo fisicamente. O Neptuno é como o mar, é como o nevoeiro, é como as nuvens. O Urano é o ar, é o céu, é o raio do trovão. Portanto, as pessoas, para saberem isso, realmente ou sabem astrologia, ou então, quando vão à sua consulta anual, o astrólogo vê que trânsitos é que elas estão a ter nesse momento. O que eu estou a dizer é que o astrólogo pode, muitas vezes, a astrologia ser uma grande ajuda. Eu acho que a grande ajuda dela é essa, sobretudo, no diagnóstico, seja da crise, seja da tua vida, seja das tuas características, da tua personalidade, é no diagnóstico e é nos timings. Porque, no fundo, aí ela não falha. Nós é que podemos falhar em interpretar. Claro. Ela não falha, porque o planeta passa naquele sítio e naquele ponto, naquele momento não há como enganar. Claro. E, portanto, com o diagnóstico e com os timings, e eu estou a dar esta generalidade, mas o astrólogo tem a casa de onde está a passar, o planeta que está a ser afetado, e por isso é que às vezes as pessoas, quando vão a primeira vez, ficam com a sensação, parece que nós somos bruxos ou videntes, não necessariamente, embora acredito que haja astrólogos que são, mas não é preciso, porque aquilo é uma luz, é uma revelação, mesmo que eu não veja fisicamente, mas dá uma luz porque nos orienta. Exato. Agora, claro que se aquilo pressupõe, estás 2 anos a gramar uma coisa, ou 3 anos a aprender, ou 3 anos... Claro que as pessoas, se querem fugir dali, não vão gostar da conversa. Sobretudo se têm ascendentes carneiros. Olha, se tiverem ascendentes carneiros, começa logo o conflito ao princípio, porque eu estou a pintar o mapa para me introduzir, para ir sentindo a coisa, e a pessoa já está inquieta, mas porquê é que está a pintar? Porquê é que não fala já, não é? Isso é uma característica muito gira que o Zé tem nas consultas, é que faz uma pintura dos nossos mapas quando a consulta começa, é muito bonito. Por exemplo, as pessoas mais virginianas ou mais mercurianas perguntam, porquê é que pinta? Isso tem alguma... Portanto, é normal, as pessoas reagem com as energias que têm. Olha, Zé, então e pegando tudo isto, o que é que tu dirias? Eu sei que esta é sempre uma pergunta um bocadinho difícil de responder, mas tu, com esse conhecimento todo que tens e do que tu sabes que está a acontecer astrologicamente a nível global, o que é que tu, vamos dizer assim, podes dizer sobre aquilo que estamos e que pode vir a acontecer, com estas entradas todas de muitos planetas que mudaram, não é? Porque não foi só o Plutão, houve mudanças assim eu faço grandes. uma leitura muito positiva. Boa. Que bom, também faz falta, não é? Repara, as guerras sempre houve, as doenças sempre houve, as convulsões sempre houve. Nunca houve tanta abundância material e tanto conforto, e nunca houve tanta miséria. Portanto, o problema é de distribuição, não é de querermos mais. Então, eu faço para já uma leitura positiva, porque é a maneira como eu vejo os astros. Ou seja, o Plutão agora entra em Aquário, claro, traz toda uma série de desafios ao nível das redes, da internet, da inteligência artificial, etc. Todo este boom da inteligência artificial, é isso. E, portanto, repara o que é que isto vai dar. Ainda hoje ouvi uma notícia de manhã, fizeram uma espécie de a primeira clonagem humana de um... Portanto, claro, é Aquário, sabe Deus. Sabe Deus onde é que isto vai parar. Mesmo estas novas formas de abordar a sexualidade, a identidade de género, tudo isso já é Aquário, não é? Portanto, estas formas que a pessoa que tínhamos de ver de homem, mulher, etc. Agora repara, independentemente desse movimento social, o que é importante é como é que nós nos relacionamos com a nossa sexualidade, com a nossa identidade, com os nossos sentimentos, com os nossos desejos sexuais. Claro. O resto é a organização social. Então, este Plutão entra agora em Aquário, que é um signo de ar, volta a sair, volta a entrar. Mas quando ele entrar definitivamente em 2024 e sobretudo em 2025... é só em 24 que volta a entrar agora? E 2025, definitivamente é 2024. Ainda fica agora bastante tempo em carregar. E 2025
O Urano também sai de Touro, onde tem estado a provocar toda esta grande mudança. Repara, Touro na construção, na habitação, nos dinheiros, nos valores, nas moedas, etc. Quando ele entrar em Gêmeos, ele faz trígono ao Plutão. Portanto, estes dois grandes transpessoais mudam de Capricórnio para Aquário, de terra para o ar, e o Urano de Touro para Gêmeos, de terra para... E os dois em trígono. Ora, em astrologia, um trígono quer dizer que aquelas duas energias funcionam harmoniosamente. Ok? E o Neptuno, entretanto, também vai passar, aí um bocadinho mais tarde, confesso que não sei de cor, não sei se é só 2026, se é 2025 ainda, confesso. Vai entrar também em Carneiro. Portanto, também faz um bom aspecto a esse Plutão, um sextil. Então isto quer dizer o quê? Sempre que dois planetas estão em harmonia, em trígono, quer dizer que as suas energias trabalham em conjunto harmoniosamente. Claro que vai haver uma cada vez maior digitalização, uma cada vez maior passagem do plano físico material para o plano mental. Ora, isto em termos mais... Porque é ar, tu dizes. Exatamente. É assim. E é uma harmonia, portanto, a humanidade vai também encontrar soluções, novas ideias, porque a inteligência artificial, claro que vai trazer riscos e problemas, mas vai trazer também certamente muitas coisas boas que eu ainda não sei o que são. Claro. E muita facilidade. Como tudo, como todas as revoluções tecnológicas. Portanto, a questão continua a ser a mesma, na minha opinião. Quanto maior é o desafio exterior, mais nós somos obrigados a ir procurar segurança interior. Isso é muito importante. Meditarmos, respirarmos, fazermos momentos de silêncio, ou seja, no fundo, apaziguarmos as nossas emoções, para termos pensamentos mais claros, mais luminosos. Agora, repara, quem continua a procurar soluções no exterior, claro que a vida é um inferno. Pois claro. Por exemplo, uma medida de higiene. Hoje em dia, eu considero uma higiene, por exemplo, não ver notícias continuamente. Porque aquilo vira um espetáculo e vira uma espécie de doença. Claro. Porque eu percebo, os mídias, quem é que paga? É a publicidade. Então, quanto mais pessoas tiverem a ver, se as pessoas... Portanto, o problema não é aquilo. Como as pessoas estão a vibrar no drama, no medo, no horror, na trica, vão atrair aquilo. Vão querer ver aquilo. Claro. Mas quantas notícias boas passam? Nenhumas. É verdade. Portanto, eu digo, mas aquilo não é a realidade. Claro. É a realidade vinculada. Claro. E, portanto... E é o que se passa nas nossas vidas. Para sempre que nós temos um desafio muito grande, uma ameaça, uma questão de saúde, relacional, de dinheiro, enfim, quanto maior é a ameaça, onde é que nós vamos buscar resposta? Dentro. Ou se quiseres, numa dimensão mais transpessoal, mais divina, mas como é que a gente contacta com esse divino? Interiormente. Claro. E isso é que nos faz atrair a pessoa certa, ou a solução certa, ou a ajuda certa. Consegues desenvolver um bocadinho mais essa parte, que eu acho muito interessante, porque é que nós, podendo, no fundo, virando-nos assim para dentro, é que podemos atrair a pessoa certa ou a situação certa? A dimensão invisível da vida é que determina a dimensão visível. Ora, as pessoas, em geral, são materialistas. Veem a vida como matéria, foram educadas assim e, segundo o nível de vibração delas, segundo o nível de consciência, acreditam que é assim. Por isso é que acreditam, por exemplo, imagina, tens um problema de dinheiro. A maioria das pessoas vê o dinheiro como matéria, certo? Portanto, se eu ganho 200 e gasto 400, se eu passar a ganhar 600, tenho a minha vida resolvida. Ora, isto não é verdade. Porque se eu não perceber e não curar o que me faz ganhar só 200 euros ou o que me faz gastar 400 quando ganho 200, quando eu ganhar 600 eu vou gastar 1000. Exato, claro, vais manter o problema, mas com um nível maior. Eu nunca ganhei mais do que a mera sobrevivência para comer e poder viver num abrigo. Eu desde os 17 anos que vivo sozinho e, portanto, quando encontrei a astrologia, já estava a ganhar bem, e vim para a astrologia ganhar menos, mas em pouco tempo nunca mais tive problemas de dinheiro. Ou seja, lá está, porque encontrei a coisa certa, o trabalho certo correspondente ao meu valor e aos meus recursos.
Mas a maioria das pessoas não acredita nisso. As pessoas não são mais estúpidas que nós. Elas não acreditam mesmo nisso. Então entram no tal rato, atrás disto, atrás daquilo. Portanto, há uma lei. A energia segue o pensamento e a matéria segue a energia. E por isso, se eu pensar positivo, se eu tentar procurar a solução positiva para aquilo, agora, não basta só o pensamento positivo, nem a emoção que ajuda a materializar, porque eu posso ter já condicionalismos anteriores, porque o nosso presente está a ser o resultado do que foi o meu passado. Pois. Seja o meu dia de hoje o resultado do que eu fiz ontem, seja esta encarnação o resultado da anterior ou das anteriores. E hoje em dia, mesmo nesta onda do pensamento positivo, que tem toda a razão de ser, mas as pessoas têm que perceber que o que eu faço de positivo atualmente, eu estou a construir o meu futuro. O meu presente já é a consequência do meu passado. Claro. Não, é como se agora o karma deixasse de existir, as consequências deixassem de existir. Perceber, claro. O que tu vives hoje lá está, como aquele exemplo que eu te dava do bebê. Se eu tenho um bebê de 3 dias, eu tenho é que cuidar dele, porque eu já permiti que ele encarnasse. Claro. Se eu tenho uma dívida ao banco de 100 mil euros, eu tenho que pagar, porque eu já a fiz antes. Exatamente. Mesmo que tenha cometido um erro. Claro. Ou que tenha acreditado que ia ganhar o suficiente para pagar aquilo. Faz muito sentido. Portanto, no fundo, não há contradição. Eu acho que é isso que a maior parte das pessoas não percebe. E que, no fundo, as religiões todas nos ensinam e a ciência não contradiz. Não há contradição entre a religião e a ciência. Não há contradição entre o pensar e o sentir. Nós é que podemos ter esses conflitos internos. Mas na vida não há essa contradição. Portanto, à medida que a gente vai vendo todos os conflitos como formas de chegarmos a um centro, a uma harmonia, mas o que é que a maior parte de nós faz? Ou exacerba os conflitos. Eu sou bom, tu és mau, aquele é bom, aquele é mau, eu sou de esquerda, tu és de direita, e o outro é pró-russo e o outro é anti-russo. Ou fugimos aos conflitos. Se os exacerbamos, dá as guerras, a destruição, o que a gente sabe. Se lhes fugimos, eles aumentam e vão atrás de nós. Exato. Sempre, continuamente. Exato. Portanto, o autoconhecimento é sempre a base que tem que começar tudo, né? Nós sabermos quem é este que aqui está, não é? Quem é este? E porquê é que isto não está a acontecer? Exatamente. Há um livro que eu costumo aconselhar muito às pessoas quando estão em momentos de crise, não é? Porque, repara, não é numa hora que vêm falar comigo, ou que quando a pessoa tem uma crise tão dolorosa, muitas vezes para mudar de vida e toda a forma que teve de pensar, que a pessoa resolve seja o que for, não é? Claro. E então eu encaminho muito nas minhas consultas, como eu só faço diagnóstico e os tempos, não tenho outras técnicas para ajudar a pessoa a fazer terapias ou transição, como há tantas pessoas que também podem ser astrólogos e têm, ou de coach, ou de processos terapêuticos, etc., ou psicológicos, terapêuticos, etc. O que é que eu faço? Encaminho. Claro. Para psicólogos, para psiquiatras, para fazerem retiros, para fazer... Claro. Aconselho sítios para as pessoas irem. E também outra coisa que eu gosto muito de fazer é aconselhar livros. Ou que eu sei que têm aquele tema e que são bons, ou que eu li e que gostei, ou que me ajudaram. Então, em momentos deste tipo de crises, deste tipo de trânsitos, há um livro muito interessante, que já é muito antigo, mas que continua a ser muito válido, que é, agora lembrei-me por causa da frase que disseste, que é exatamente porquê eu, porquê isto, porquê agora. Não conheço, interessante. De uma senhora chamada Robin Norwood. Okay. Ela é muito conhecida porque aqui há uns anos atrás houve muito divulgado e muito na moda, deves ter ouvido falar dos grupos MAD, Mulheres que Amam Demais. Sim. Foi ela que criou isso, a partir de um livro dela, não a partir deste. Certo. E este livro, depois dela ter feito aquele sucesso todo mundial, claro que ninguém ama demais, mas a gente percebe aquelas mulheres que confundem e portanto depois ficam naquelas situações complicadas. Claro. De Vítima do Salvador, etc. Já depois de ter escrito esse livro e ter feito um sucesso mundial extraordinário, ela vinha um dia no avião de Nova Iorque para a Europa e senta-se uma senhora ao lado dela, que devia de ser vidente ou uma coisa qualquer, e começou-lhe a dizer, olha, a sua vida em breve vai mudar e vai acontecer isto e aquilo. E ela disse, não é possível, não faz sentido nenhum, tenho uma relação, tenho um casamento extraordinário, tenho 2 filhos maravilhosos, profissionalmente não posso estar melhor, venho agora dos Estados Unidos de uma palestra, repare, o meu livro é best-seller em todo o mundo. Passado 2 anos, estava com uma depressão tal, não conseguia nem sequer cuidar dos filhos, divorciou-se,
E então aquele livro é o que ela narra dos 6, 7 anos que ela demorou a recuperar-se através da astrologia, através de todos os processos. Então é exatamente uma pergunta, mesmo que não seja com esta forma, toda a gente põe nesses momentos de crise, não é? Porquê eu? Porquê isto? E porquê agora? Uau, olha, é uma excelente dica. Obrigada, Zé. Aliás, tu dás excelente dica. Eu tenho que ver as horas porque contigo a conversa flui. Tu dás excelentes dicas e também já agora passo para este tema. Quem te segue agora nas redes sociais sabe que tu publicas diariamente um pensamento do Mestre Omraam. O Mestre Omraam é certamente um mestre para ti, não é? E tu também já me indicaste vários livros dele. Fala-me só assim um bocadinho do Mestre Omraam. Sim, do Mestre Omraam e porquê que tu gostas tanto. O Mestre Omraam, Mikhail Ivanov, nasceu na Bulgária e veio para a França com 36 ou 37 anos, encaminhado pelo mestre dele, que era o Peter Deunov, o Ben Saduno, que o Einstein conhecia e que chegou a dizer numa entrevista de rádio: o mundo curva-se perante mim, mas eu curvo-me perante o mestre Peter Deunov. Espetáculo. E o mestre Peter Deunov chegou a dizer que Jesus trouxe o ensinamento, ele, Peter Deunov, criou as técnicas e que o Omraam realizaria. Porque, no fundo, o mestre Peter Deunov é que foi o fundador na Bulgária da Fraternidade Branca Universal, que no fundo é uma tentativa de espelho da grande Fraternidade Branca Universal. Ou seja, então, esse mestre Omraam nasceu no dia 31 de janeiro de 1900, na Bulgária, com 36, 37 anos veio para a França, onde divulgou o seu ensinamento, até partir no dia de Natal de 1986, portanto com 86 anos. E é um mestre que explica tudo, serve-se da cabala, da astrologia, da alquimia, da natureza, da psicologia, portanto o ensinamento dele é muito centrado de como nós podemos trazer a espiritualidade ao dia-a-dia, como podemos espiritualizar o ato de estarmos a lavar a louça, o ato de fazer amor, o ato de respirar. Portanto, no fundo, ensina a comer, a respirar, a dançar, a pensar. E eu, com 16 anos, tive acesso àquele ensinamento, comecei a descobrir os livros dele e as palestras dele. E que aquilo deu uma volta à cabeça, porque eu era completamente revoltado e afirmava-me como cético, e portanto cheguei ao ensinamento dele através da lógica e da inteligência. Eu cheguei a conhecer pessoas que chegaram àquele ensinamento porque um dia viram um livro, viram aquela fotografia e disseram: foi esta pessoa com quem eu sonhei, portanto, por uma via muito mais amorosa, mais de coração. Eu cheguei pela cabeça, porque ele começava, todo o ensinamento dele era oral, e aqueles livros todos que existem sobre ele e do ensinamento dele foram transcritos ou gravados. Ele chegava, respirava e fazia assim: meus queridos irmãos e irmãs, e começava a falar. Só aquela frase, meus queridos irmãos e irmãs, repara como eu era com 16, 18 anos. Aquilo chocava-me. Era porque eu, na minha cabeça limitada, eu associava tudo que fosse religião a estupidez e a coisas sem sentido. Claro. Portanto, estás-me a ver, não é? Mas aquilo era tudo tão lógico, fazia tudo tanto sentido, ressoava tanto, no fundo, com o que eu sabia dentro de mim, porque no fundo, repara, tu morres, o corpo desaparece, os teus doutoramentos desaparecem, as tuas formações, as nossas técnicas, o que fica é o que a gente assimilou na nossa consciência. E nasces com isso. E por isso é que há pessoas que precisam, se matam alguém, ser presas, e outras não precisam que ninguém lhes proíba, porque sabem que não podem matar ninguém, nem lhes apetece, nem querem, nem... Não é? Portanto, é o nível de consciência com que nós nascemos. E, portanto, eu costumo dizer que aquele ensinamento foi quem me salvou, porque mesmo quando eu estou mal, ou não sei o que é que hei de fazer, etc, eu sei que aquilo foi o primeiro ensinamento onde eu percebi que havia uma ordem. Há uma inteligência cósmica. Exato. Quer eu chame Deus, quer eu chame o que eu quiser, há uma inteligência cósmica, há uma ordem. E é isso que a ciência percebe. Vai chegando lá aos poucos. Exato. E é isso que os grandes mestres todos nos ensinam. Não chegaste a sonhei uma vez com ele, vi uma vez na minha primeira iniciação de Reiki, apareceu-me, e vi uma vez nas nuvens o rosto dele completamente claro. Uau, mas
eu considero aquilo a minha salvação. Porque tu percebes que há uma ordem. Ora, se tu percebes que há uma ordem, não podes entrar em desespero. Sim. Porque sabes que aquilo tem um propósito, mesmo quando não sabes qual é. Há uma ordem maior. E eu acho que é essa ordem, essa espiritualidade, digamos assim, que falta à maioria das pessoas. E é muito bom, agradeço-te por esse trabalho que tu fazes incansavelmente, de publicar diariamente um pensamento do dia. Sim. E já agora que foste buscar esse assunto, e presumo que estejamos a terminar, então eu terminaria com e há muitas dicas que ele dá, muitos conselhos, muitas coisas práticas. Aliás, os livros dele todos estão a maior parte deles traduzidos em português. Eu tenho uma livraria online onde as pessoas podem procurar, já agora não querendo fazer publicidade, mas para as pessoas acederem, alerocel.pt. alerocel.pt. É o nome da tua livraria? É onde podemos encomendar estes livros do mestre. Exato, e são livros normalmente muito pequeninos, portanto que se leem muito bem. Há uns das obras completas e há outros com temas específicos mais pequeninos. De bolso, digamos assim. E é uma técnica que se calhar pode ajudar aqui ao nosso tema, ainda bem que me falaste do mestre, que é uma técnica que ele dá muito simples e que eu já usei na minha vida, quando eu estou mesmo perdido, indeciso, não sei mesmo o que é que hei de fazer. Uma técnica muito simples é, quando te vais deitar, e portanto são coisas que as pessoas podem fazer, naquela última meditação, naquele momento de silêncio, mesmo antes de deitares para dormir, pedes ajuda, se não tiveres um mestre, pedes a Jesus, ao céu, aos mestres, ou o que quiseres, uma resposta para aquilo, em meditação. E depois escreves num papel, dobras o papel em 4 e pões debaixo da almofada. E a resposta vem. Ou no próprio sonho, durante a noite, ou quando acordas, ou passado 2 ou 3 dias quando estás a ler um livro e de repente percebes, ou porque vais na rua e ouves uma criança a gritar qualquer coisa, uma coisa que não tem nada a ver contigo e tu sabes que é a resposta para aquela tua questão. E isso é lindo, Zé, obrigada por teres trazido, porque não é nenhuma magia, é simplesmente nós a conectarmos a termos permitido, não é? No fundo, nesse momento, não é? Quando juntas as mãos ou quando seja o que for, permites-te conectar-te realmente com uma dimensão maior e mais interior. E no fundo é um bocadinho parecido com o que o Luís Martins Simões, um convidado que tiveste aqui há pouco tempo, no fundo é uma forma de pedirmos sinais, não é? Claro. Sim, e de nos ligarmos, olha, tão bonito, mesmo bonito, não sei porque é que trouxe agora o mestre Omram, mas é perfeito aqui para fechar. Obrigada. E olha, vamos lá então só dizer aqui às pessoas onde é que te podem encontrar, saber de ti, fazer as tuas coisas, as tuas consultas, não é? Porque tu fazes sessões online e presenciais na Ericeira. Sim, eu faço consultas online e presenciais na Ericeira, dou cursos de astrologia. Para iniciados também, para quem não sabe nada. Para quem não sabe nada. Eu recomendo muito o Zé, para quem não sabe nada, porque o Zé é mesmo o professor assim que explica mesmo bem. Tenho assim. Vários grupos, tenho um para quem não sabe nada e quer começar, tenho um para quem já faz consultas ou que já estudou muito com este ou com aquele e quer praticar, em que nos juntamos à volta de uma mesa, embora também seja online, e analisamos um tema e eu tento ajudar a orientar e a entrarem dentro do tema. Depois tenho um outro que é só os aspectos e agora vou começar um novo em outubro, é a parte toda das previsões, em que ensino trânsitos, progressões, direções da arco solar, eclipses, o ponto do eu, portanto a parte toda das previsões. Portanto, avançadas. Onde é que me podem contactar para as consultas? Através do 910 947 201. Ok, é um número. Eu depois se calhar deixo aqui no descritivo do podcast. E através dos livros na alerocel.pt. Alerocel.pt é o nome da livraria. E diz-me uma coisa, redes sociais. Tenho Facebook e Instagram, Astrólogo José Augusto. Astrólogo José Augusto e está feito. E é sempre fácil. Exatamente. E queria-te agradecer muito também pelo convite, que é sempre um prazer enorme de quando me convidas de falar contigo, porque sinto sempre que se cria uma energia entre nós dois que é útil para toda a gente. É mesmo, é muito bom, assim. é maravilhoso e não sei, e trazemos sempre aqui estas presenças todas da Maria Flávia, do Kiran, do mestre Omram, não sei, sempre aqui bem acompanhado. Também a nós a caminhar. É maravilhoso. Olha, obrigada. Vão à Ericeira, conhecer o Zé Augusto, é bem mais giro ir assim, presencial, aproveitam para passear e também para conhecer a Casa das Casas, do nosso querido amigo comum, o nosso Ricardo. Já agora levas aqui um presentinho da Casa das Casas. Muito obrigado.
E é isso, Zé, uma vez mais obrigada, adorei ter-te aqui, é mesmo um prazer falar contigo e reconhecer o teu trabalho ao longo de tantos anos aqui em Portugal, não é? És um pioneiro, és um dos pioneiros, és um dos primeiros e há que reconhecer o trabalho de quem... Muito obrigado, já gosto sem querer fazer publicidade, mas acabei de vender a minha casa e de comprar uma nova através da Casa das Casas. Estamos todos ligados, tão lindo, estamos mesmo. Olha, obrigada. Obrigada a vocês por terem estado aí, tenho a certeza absoluta que vão adorar este episódio, que é mesmo inspirador, com tantos ensinamentos e tantos conselhos importantes. Agradecendo uma vez mais também à Casa das Casas por nos patrocinar aqui mais um episódio do Reatravessar e vemo-nos em breve para mais uma história inspiradora, mais ideias para nos abrirem, enfim, aqui a nossa consciência, a sermos cada vez melhores e a construirmos um mundo cada vez melhor. Um beijinho e até à próxima. Este episódio foi patrocinado por a Casa das Casas, a agência imobiliária no coração da Ericeira.